Ok, transmitindo ao vivo. Vamos pegar o link. O pessoal vai chegando para a live. Bom dia. Bom, podemos então ir começando, né? Enquanto o pessoal vai chegando, já tem gente aí. A gente vai ver então Zacarias capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia aí no Zacarias capítulo 4. E eu vou ler. Deixa eu começar lendo o capítulo inteiro. É um capítulo curto, tem só 14 versículos. Então, vamos ler o capítulo 4 inteiro. E daqui a pouquinho a gente começa a fazer a exposição. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Bom dia, pessoal. Paula, mãe Luísa, mãe Elizabeth, graça e paz a todo mundo. Então, fizemos a leitura aqui do Zacarias capítulo 4. Contexto aqui, lembrem-se, Zacarias está profetizando para aqueles que retornaram ou estão ainda em processo de retorno do cativeiro da Babilônia, né? Já tem um grupo que está ali em Jerusalém, começaram a construir o templo, mas pararam, né? E aí Zacarias vai exortá-los a retomar a construção do templo. Então, já vimos diversas visões aí nos últimos domingos a respeito do livro de Zacarias, nesse contexto, né? E no domingo, os 2 domingos passados, nós estudamos o capítulo 3, onde quem viu vai se lembrar que nós falamos sobre a consagração do sacerdote, do sumo sacerdote Josué, para o ministério sacerdotal ali em Jerusalém, onde Zacarias tem uma visão em que Josué está sendo atacado por Satanás e o anjo do Senhor o defende. E o anjo do Senhor fala, então, para serem trocadas as vestes sujas de Josué. Ele recebe vestes de linho fino, ele foi justificado ali por Deus. E depois nós falamos na mesma visão que havia ali uma pedra com 7 olhos, havia um renovo, né? Então você tem ali, havia um servo, né? Então são 3 símbolos do próprio Messias, né? O servo, o renovo e a pedra com 7 olhos que representam 7 espíritos do Senhor. Tudo isso nós falamos na aula passada. Então, os 3 símbolos do Messias, ele é aquele rebento. Bom dia, irmão Benedito. Mariana, bom dia.
nós temos então o rebento. O rebento representando aí o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus que viria. E ele é também a pedra angular sobre a qual o edifício seria construído. Essa pedra angular, então, ela vai aparecer aqui na leitura que nós fizemos do capítulo 4 do Zacarias. Então, a gente entra no capítulo 4, e nesse capítulo 4 nós temos, então, capítulo 3 voltado para a justificação do sumo sacerdote de Josué, e o capítulo 4 já mencionando um outro personagem, que é o Zorobabel. Josué aqui, não confunda lá com o Josué do livro de Êxodo, né, da Torá, lá do Pentateuco, né? O Josué, amigo de Moisés, não é aquele lá. Aqui nós estamos séculos depois daquilo, estamos voltando do cativeiro da Babilônia, é o outro Josué, é o Josué sumo sacerdote aqui de Jerusalém, tá? E tem um governador da terra, que é Zorobabel. Zorobabel não é o rei, Israel não tem rei nessa época, porque eles ainda estão debaixo de governo estrangeiro, né, domínio ali da Pérsia, mas eles receberam a autorização dos persas para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então, você tem aí o Zorobabel sendo mencionado no capítulo 4. E existe uma visão, e eu queria trabalhar esses símbolos aqui, que são símbolos bastante presentes nas igrejas hoje em dia, por exemplo, o castiçal, né? Você tem aqui castiçal, você tem oliveiras, você tem óleo, tem muita coisa aqui sendo mencionada simbolicamente, né, que tem um significado isso daqui, e as igrejas usam bastante. É bom você entender o uso bíblico desses símbolos, né? Ele começa com o castiçal, no capítulo 4, Zacarias, versículo 1, né, ele fala, o anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Lembra que essas visões são todas, essa aqui é a quinta visão já do Zacarias, e é tudo na mesma noite. Ele não conseguiu pegar no sono, né? O anjo estava sempre trazendo mais uma visão aqui, fala que ele me acordou, me despertou para receber uma nova visão, e ele recebe, então, essa visão que está descrita, começa a ser descrita no versículo 2, ele fala, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Então, os irmãos já devem ter visto aí símbolos do castiçal aí, até vendendo aí como souvenir aí em muitos lugares, né? O pessoal viaja para Israel, eles trazem ali a menorá, né? Já ouviu falar da menorá? Aquele castiçal, que na verdade era um castiçal que havia lá no tabernáculo no deserto, né? Quando o povo estava no êxodo, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Dentro da tenda do tabernáculo tinha o lugar santo, no lugar santo tinha um castiçal. Tinha outras coisas também, mas tinha um castiçal de ouro, coberto de ouro, né? Aliás, o castiçal acho que era ouro maciço mesmo, se não me engano. E aí ele tinha 7 lâmpadas, né? E com os canudos. Então você tem ali os canudos, um canudo para levar óleo para cada uma das 7 lâmpadas. E a descrição, assim, não é... No hebraico não é tão claro. Eu li alguns comentários aqui sobre esse versículo. Então a gente imagina um castiçal assim, uma haste central, e aí 3 canudos assim arredondados e mais um assim no topo, né, daria 7, daria lugar para 7 lâmpadas. Alguns comentaristas acham que, na verdade, não era bem assim, que no hebraico você pode interpretar coisas assim como sendo, para cada lâmpada tinha 7 canudos, então cada uma das 7 lâmpadas tinha 7 canudos, daria 49 canudos, assim, uma visão meio complicada de como seria esse castiçal. Pode ser que ele seja algo muito mais elaborado do que a gente pensa, muito mais impressionante do que a gente pensa, mas talvez sejam só 7 canudos mesmo. Se é uma tradução em português, ficou 7 canudos. Então, nossa visão é um castiçal com 7 canudos, tubos, né, que levam óleo para 7 lâmpadas lá em cima, né? Isso aí é a nossa visão. E você tem também um vaso de azeite no seu topo. Eu já li o capítulo aqui, a gente já percebeu que esse azeite, esse vaso que está acima do castiçal, ele está alimentando o castiçal com óleo, né, com azeite de oliva, para que a chama
se mantém acesa, né? Lá no tabernáculo, essa chama era sempre ficava acesa. Então, não podia faltar azeite. E no versículo 3, ele diz assim, por cima dele, por cima do castiçal e do vaso, ainda tinha 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, uma visão assim bastante interessante, né? 2 oliveiras, um vaso no meio e o castiçal abaixo, né? E você tem, então, essas oliveiras também vertendo óleo aqui, né? Versículo 12 disse, né, e respondeu-lhe uma vez e disse que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado, né? Então, tem que tentar imaginar aqui a cena, né? Você tem 2 plantas e tem 2 tubos dourados saindo dessas plantas, está escorrendo óleo por esses tubos, esse óleo está caindo no jarro, e desse jarro, ou desse vaso, está vindo óleo para o castiçal, e do castiçal vai pelos tubos, vai até as lâmpadas, né? Então, pronto, uma visão assim, bonita, com certeza, chamou atenção, impressionante assim para o Zacarias, né? Aquela visão no meio da noite que tem esse castiçal. O que significa tudo isso, né? O castiçal representa aquilo que faz brilhar a luz de Deus sobre os povos. Já era assim a ideia do castiçal no tabernáculo, né? Aquela menorá. O castiçal é o instrumento pelo qual brilha a luz de Deus para os povos. Tá? O castiçal não é a luz de Deus é a chama que está nas lâmpadas do castiçal, né? Mas ele é o meio pelo qual os povos vão ver a luz de Deus brilhando. Então, nós entendemos que esse castiçal, nessa época, representava o próprio povo de Deus. O castiçal representa o povo de Deus. A luz é a luz do próprio Deus, é o conhecimento de Deus. Você vai conhecer Deus como? Você conhece Deus porque alguém que conhece Deus falou de Deus para você, mostrou Deus para você através da sua vida, né, da vida da pessoa. Né? Então, Israel era para ser assim. No Velho Testamento, Israel tinha sido declarada como uma nação sacerdotal que deveria fazer brilhar a luz de Deus para os outros povos, para que os povos pagãos conhecessem o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus agora liderado por Moisés, depois Josué e outros. Né? Então, você tem aqui, nesta visão, o castiçal mais uma vez aparecendo. Nos tempos atuais, essa luz de Israel está... A luz de Israel não está apagada, né? A luz é Deus, Deus não se apaga. Mas Israel não está agindo como uma lamparina para o mundo. Israel está afastado de Deus. Nós oramos para que Israel se converta novamente. Mas eles rejeitaram a luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus é a luz de Deus. Né? Jesus, Cristo é a luz de Deus. A luz visível do nosso Deus, do nosso Pai, nosso Criador, é o seu Filho Jesus, que ele enviou ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, rejeitaram o Messias e o crucificaram, mas ele ressuscitou. E o povo que creu, o povo que seguiu o Messias, agora somos nós, né? São judeus, gentios, gregos, troianos, quaisquer que acreditem no Messias judaico, no Messias judeu, que é Jesus Cristo, que os próprios judeus rejeitaram, mas muitos estão aceitando. Então, estes são o povo de Deus e estes vão servir como castiçais para o mundo atualmente. Nós temos isso aí, essa simbologia da luz, né? Sabemos que Jesus é a luz do mundo, né? João 1, eu falei isso claramente, né? Ele é a luz do mundo, né? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E você tem uma representação de nós, como seguidores da luz, como filhos da luz, como sendo os próprios luminares, né? Como aqueles que vão refletir a luz de Deus
perante as outras pessoas. Você tem essa simbologia claramente em Mateus capítulo 5. Em Mateus 5, versículos 14 até 16, vós sois a luz do mundo. Jesus está falando para os discípulos, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, é assim que a luz brilha. Se a luz está em você, ela vai brilhar através de você. E é curioso que ele menciona aqui que ela brilha não por meio daquilo que você fala, embora nós saibamos que também por meio do que você fala, mas a ênfase está mais aqui nas obras. Neste texto aqui de Mateus, a ênfase está mais nas obras. É para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem, então, a luz. Jesus Cristo e glorifiquem o Pai. Tá? Então, a maneira de um crente brilhar é através de boas obras. Não adianta você ter boas palavras, mas não ter boas obras. As suas palavras têm que estar de acordo com as suas obras. Isso é muito claro em todas as Escrituras. Não vai ser proveitoso para o reino de Deus se você tiver somente palavras. Então, muito claro, Jesus colocando nós como luminares, como lâmpada, né? E lâmpada, então, naquele tempo não é lâmpada elétrica, né? As lâmpadas eram movidas a azeite, né? Eles enchiam uma lâmpada, um vaso com azeite e tinha um pavio, e você acendia esse pavio e ele queimava. Essa é a lâmpada. Então, a ideia é uma lâmpada alimentada por azeite e fazendo brilhar uma chama. E a chama é a chama de Deus, é o conhecimento de Deus. É isso que nós devemos fazer. Use o seu óleo para deixar Deus produzir em você ou por meio de você obras para que as pessoas vejam como você é diferente, como você honra o teu Pai por meio das suas obras, e com isso eles vão glorificar a Deus. Então, esse é o plano de Deus para uma nação sacerdotal. E nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. O apóstolo Pedro fala isso, né? Então, nós vamos agir dessa maneira, que nós não sejamos como Israel, que fracassou na sua missão de nação sacerdotal. Que a igreja não seja assim, não fracasse, mas tenha sempre o seu remanescente fiel que está fazendo brilhar a luz de Deus. Apocalipse capítulo 1 também menciona castiçais relacionados com a igreja. Apocalipse 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20, o mistério. Aqui tem uma visão de João lá no céu, né? Visão celestial. E ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, em Zacarias existe um castiçal, que é a nação de Israel. E no Apocalipse, eu não li o capítulo 1 de Apocalipse, né? Você tem que ler para entender do que ele está falando, eu só li o último versículo, mas só para chamar a atenção para esse ponto aqui, que em Apocalipse capítulo 1, as igrejas são chamadas de castiçais. Tá? Mesma comparação com a missão da nação de Israel no Velho Testamento, servir de luz para as nações. A igreja serve de luz para as nações hoje. E ele não é um castiçal só, ele usa aqui na simbologia 7 castiçais, porque vai haver cartas às 7 igrejas da Ásia aqui que ele vai escrever. Cada uma das igrejas é um dos castiçais. Na verdade, existem inúmeros castiçais, cada igreja é um castiçal, cada igreja local é um castiçal. Então, precisamos fazer brilhar a luz de Deus por meio do óleo. Então, eu sei agora que a igreja é um castiçal. Eu sei que Jesus é a luz, no contexto do Velho Testamento, Deus é a luz, né? Eles não conheciam Jesus Cristo por este nome ainda. E o que é óleo? O que é o óleo na visão de Zacarias? Eu já sei o que é
o castiçal, eu já sei o que é a luz, mas o que é o óleo? Os irmãos, em geral, que são de igreja evangélica já há algum tempo, têm essa noção de que o óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. As pessoas têm esse conceito, ele é bíblico, mas às vezes não sabem de onde que está na Bíblia este conceito, essa doutrina, né? Então, tudo bem, você diz que o óleo representa o Espírito Santo, mas onde que está isso na Bíblia, né? Você pode procurar ali algumas parábolas de Jesus que falam do óleo, né? As 10 virgens ali, tinha 5 que levaram óleo, 5 que não levaram, mas ali não diz o que significa o óleo, né? Onde é que eu encontro na Bíblia um texto que diga o que significa o óleo, em termos de interpretação espiritual, né? O significado espiritual do óleo. Ele era muito usado, né? Ele era usado para ungir os reis, os escolhidos do Senhor, né? Ele era usado, então ele representava aquele a quem Deus escolheu. Ele era usado para fins medicinais na Bíblia, nos tempos bíblicos, né? Ele era usado até como simplesmente uma forma de você agradar uma pessoa, ou receber um convidado na sua casa, derramava óleo na cabeça dele. Então, isso era muito comum. O uso do óleo de azeite de oliva, né? Era muito comum em Israel. Hoje em dia, não sei, nunca fui em Israel, né? Talvez alguém que já tenha ido possa comentar, mas eu não sei como é usado o azeite ali, a importância que o azeite tem na sociedade judaica hoje, mas nos tempos bíblicos era muito usado, né? Um óleo bastante importante. Mas o que ele significa, né? O que ele significa em termos espirituais? Se você olhar Zacarias capítulo 4, ele fala assim, depois que Zacarias viu aquela cena, né? Veja só do versículo 4 em diante. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? O que é isto? Então, tinha ali uma visão. O que é isso? Eu vi aqui, o que é isso? Quer dizer, o que significa isso? Né? Qual é a lição que o Senhor quer passar para mim através dessa visão? E no versículo 5, então, ele diz, então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? O anjo fica meio surpreso, não é óbvio? Como é que você não sabe o que é isso? E eu disse, não, senhor meu, é humilde, não. Eu sou meio burrinho, não explica aí, não entendi não. Não é errado você admitir a sua ignorância e pedir para Deus o entendimento. Então, qual é o entendimento? Versículo 6, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, veja bem, Zorobabel não está na visão, Zorobabel não está presente ali assistindo a cena, e ele também não está representado na visão, não, claramente, pelo menos. Zacarias, em momento nenhum, falou, eu vi Zorobabel, do mesmo jeito que ele fala no capítulo 3, eu vi Josué e Satanás se opondo a ele. Aqui ele não diz que viu Zorobabel, mas o anjo diz, isso aqui é a palavra para Zorobabel. Isso aqui é para Zorobabel, o governador de Jerusalém. E qual é a mensagem, então, que eu quero passar para Zorobabel? A mensagem é a seguinte, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça e graça a ela. Então, isso aqui é um encorajamento. Pedra angular, lembrar a pedra angular do templo para erguer aquele templo. Estava faltando continuar, terminar a obra e colocar a pedra angular. E a pedra angular, nós vimos no capítulo 3, representa o Messias, né? Então, mas tem uma pedra angular. É encorajamento ao governador Zorobabel para que ele reerga, termine a obra do templo, mas não por força, nem por violência. Não fique aí preocupado porque tem inimigos que não querem que você construa o templo, então eu preciso me fortalecer muito e erguer um exército poderoso ou pedir reforços ao rei da Pérsia. Não. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o que é que está em abundância nessa visão? É o óleo. O óleo está sendo jorrado ali pelas duas oliveiras, ele está enchendo um jarro, e esse jarro está despejando óleo para alimentar
o castiçal, com 7 canudos que fazem brilhar a luz, né, nas 7 lâmpadas. Então, ao que tudo indica, esse não por força, mas pelo meu espírito, nem força nem violência, mas o meu espírito, o espírito é o que está alimentando a chama, e é o espírito representado pelo óleo. Então, na Bíblia, a principal passagem que indica que o óleo representa o Espírito Santo é essa aqui, de Zacarias 4, que o óleo de fato é o Espírito de Deus. E é pelo Espírito de Deus que a luz de Cristo vai brilhar em você. Não é por força nem por violência. Eu vou fazer um abuso aqui de interpretação. Vou fazer uma aplicação, na verdade. O texto está bem interpretado, significa isso. O Espírito Santo vai agir sobre Zorobabel e sobre os judeus para que ergam aquele templo. Não vai ser por violência, não vai ser por meio de uma guerra, não. Vai ser pelo Espírito do Senhor, e isso vai acontecer. Deus vai mover o coração do rei da Pérsia para ele abençoar vocês, vocês são protegidos e vai terminar essa obra. Pode ficar tranquilo, tá? Agora, no nosso caso, como é que eu poderia aplicar isso para a vida da igreja, né? Você tem, no caso da igreja, também uma missão de brilhar. Mas você tem que fazer isso no espírito e não na carne. Você pode brigar com as pessoas, né? Brigar com as pessoas e tentar forçá-las a se converterem a Jesus. Não vai adiantar. Não é assim. Ou então vamos fazer assim, vamos conquistar o Brasil para Jesus? Vamos conseguir colocar ali políticos cristãos, e esses políticos cristãos vão fazer leis cristãs e vão obrigar todo mundo a ir para a igreja no domingo e cultuar o nosso Deus, e vai ter que ter Deus em todas as instituições, e a Bíblia tem que ser lida em todos os fóruns, em todas as escolas, e isso e aquilo, e vamos fazer leis para que proibir outras religiões no nosso país, e isso e aquilo. Isso é por força e por violência. Isso seria implantar o cristianismo na marra, por força, num país. Vamos tentar nos infiltrar em todas as instituições e, com isso, expulsar aqueles que são pagãos e que estão à frente, e vamos assumir os cargos e tudo mais. Isso aí é uma estratégia por força e por violência. Não é assim, não funciona. É pelo Espírito de Deus. Você vai orar, você vai meditar, você vai pregar, você vai viver, e Deus vai fazer a obra conforme o seu plano, conforme os seus escolhidos, conforme os seus decretos, e você vai deixar o óleo agir. Esse óleo vai produzir luz, os homens vão ver a luz, e aqueles que forem escolhidos do Senhor vão se converter e vão dar glória a Deus. Aqueles que preferirem amar mais as trevas do que a luz vão seguir as trevas e vão ser condenados por isso, mas você faz a sua parte, que é deixar a luz brilhar. Deixar a luz brilhar não é por força nem por violência que o evangelho vai tomar conta da terra, mas você vai brilhar por meio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Ande com Deus, ande na meditação da palavra, ande obedecendo. É obediência à lei de Cristo. É assim, obediência em espírito, naturalmente, espontaneamente, porque você busca estar com Deus. O Espírito, o óleo vai produzir as obras para as quais você foi preparado, né? A Bíblia não diz, em Efésios 2, que nós fomos escolhidos por Deus e que preparou de antemão obras para as quais nós andássemos nelas, né? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Mas porque ele nos preparou. Não sei se está o versículo exato, você pode ver ali, Efésios 2, 8 e diante, mas para que nós andássemos nessas obras que ele de antemão preparou para nós. Então, você tem ali bastante ligação com esse texto de Zacarias. A gente pode se identificar muito com essa missão que eles tinham espiritualmente, né? E o anjo fala também que os inimigos não teriam chances contra Zorobabel e contra Israel nessa empreitada. Versículo 7 diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel
tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Esse monte aqui, ele está representando os inimigos, aqueles que se opõem à construção do templo, os vizinhos ali, os povos que não queriam que aquele templo fosse erguido. Esse monte que assusta, não. Para Deus, aí você vai olhar para ele, vai ser como se fosse uma campina, não tem monte nenhum ali. Vocês não têm nenhuma chance contra aquilo que Deus decretou que será feito. Então, você também não precisa se preocupar com aquilo que os inimigos, os adversários levantam contra você e se opõem contra você, porque com você, o que vai acontecer? Só vai acontecer o que Deus decretar. Só acontece com o Filho de Deus aquilo que Deus decreta que vai acontecer. Então, por mais que os homens sejam poderosos, que os homens tramem, que os homens planejem contra você, você não precisa se amedrontar com relação a isso, porque só vai acontecer o que Deus determinar. Então, e aqui o que Deus tinha determinado é que o templo ia ser construído. Então, Zorobabel podia ficar tranquilo. Qualquer montanha ia ser uma planície perto da realidade de Deus aí protegendo seu povo. Né? No versículo 9 ele diz assim: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então esse é o objetivo aí da profecia, encorajamento para Zorobabel terminar essa obra. Né? Versículo 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu já falei sobre esses 7 olhos na semana passada. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, olha lá. Eu coloquei ele no YouTube ontem. Assista a mensagem. Eu falo sobre aí o que são esses 7 olhos do Senhor. Mas então ele diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Que coisas pequenas? Eles viram, lembra? Eles viram o alicerce colocado ali no templo, do novo templo. E muitos, quando viram o tamanho daquele alicerce, a base sobre a qual o templo seria erguido, né, ficaram decepcionados, porque era muito pequeno comparado com o templo de Salomão, grandioso e imponente, né? E eles, então, ficam bastante decepcionados, isso é um fato aqui. Mas o anjo fala: olha, você está aí desprezando essas coisas que parecem pequenas, né? Dias das coisas pequenas, né? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Vocês ainda vão se alegrar muito. O prumo é um instrumento para medição aí, para ver se as coisas estão retas e direitas na construção, né? E ele, então, representa aí Zorobabel reerguendo o templo. Quando terminar, vocês vão ficar muito felizes, né, com a glória desse templo. Basicamente isso que ele está falando. Os olhos do Senhor Deus estão aí sobre abençoando e garantindo que tudo isso corra bem. Agora, nós falamos então do castiçal, que é o povo de Deus, que deve fazer brilhar a luz de Deus. A luz é o conhecimento do próprio Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus encarnada para nós é Cristo, né? Jesus Cristo é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então nós, o povo de Deus, devemos fazer brilhar Jesus Cristo para as nações. O óleo é o Espírito Santo, é o nosso poder para fazer brilhar o Espírito Santo. O que são as oliveiras? Tem 2 oliveiras vertendo óleo ali, né? O que será isso? Bom, tem a resposta aqui no texto, né? Versículo 11, então eu respondi mais dizendo: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Que é isso? Essa parte eu não entendi, tudo bem, a outra parte agora você explicou, eu entendi, mas e essas 2 aí? Não entendi não. O Zacarias está falando, né? O anjo fala: mas você não entendeu isso? E ele pergunta de novo, né? Não, mas quem são as 2 oliveiras? No versículo 12 ele pergunta, né? Que estão vertendo óleo. Versículo 13, ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? Eu respondi: não, Senhor. E versículo 14 dá a resposta. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ele não dá um nome. Ele não dá um nome. São 2 pessoas, são 2 ungidos. São 2 ungidos que estão diante de Deus vertendo óleo. Quem são estes? Aqui, legitimamente, você pode ficar na dúvida, né? Quem será? Será que são Moisés e Elias do céu, que estão abençoando a nação de Israel?
Será que são as duas testemunhas que vão voltar ali no Apocalipse e vão pregar no meio da grande tribulação? Que alguns até acham que são Moisés e Elias, né? A maioria entende que essas duas oliveiras, que são os dois ungidos aqui neste contexto, são o próprio Josué e o Zorobabel, que são os instrumentos de Deus por meio dos quais Deus vai fazer a sua obra neste momento, né? Capítulo 3 falou da consagração de Josué como sumo sacerdote, capítulo 4 falou o tempo todo do Zorobabel como escolhido de Deus para erguer o templo, né? Então, a maioria das pessoas entende, dos teólogos que eu consultei, entende que estes dois aqui, os dois ungidos, são os próprios Josué e Zorobabel. Deles procedem as bênçãos do óleo, as bênçãos espirituais sobre a nação de Israel, né? Para o quê? Para edificar um templo que vai ser visível e vai ser luz para as nações, né? Então, alguém pode perguntar, mas o Espírito não procede diretamente de Deus, né? Como é que o Espírito, que o óleo representa o Espírito, está vertendo destas duas oliveiras aí, né? Essas duas oliveiras, como é que podem ser dois homens e eles estão vertendo óleo para o castiçal? Bom, é porque Deus sim envia o óleo, mas ele envia o óleo por meio de instrumentos, né? Instrumentos que são pessoas que ele escolhe, que vão alimentar o seu povo, e o seu povo vai ser luz para a igreja, ou para o mundo, na verdade, né? Então, Deus usa as pessoas, Deus escolhe os seus, e ele envia o Espírito Santo, e dessas pessoas procede a palavra de Deus, que vai espalhar esse Espírito Santo à igreja, por exemplo, no caso da época aqui sobre a nação de Israel, e a nação de Israel é esse castiçal que então vai fazer brilhar a luz de Deus para os povos. Então, os escolhidos de Deus, os ungidos que estão liderando esse povo que é o castiçal, eles são essas oliveiras aí, das quais procedem as bênçãos espirituais de Deus para a nação de Israel. Essa interpretação faz sentido para mim, eu creio que está correta, não tenho certeza absoluta, porque os nomes não foram dados, né? Quem são os dois ungidos aqui? Você pode pensar, você pode discordar de mim, achar que são outros, né? Não tem problema, não vou brigar com você por causa disso, mas eu creio que são, de fato, Josué e Zorobabel neste contexto aqui. Mas então Deus usa, na verdade, essas pessoas, e tem um ponto a mais. Eles estão representando, Josué e Zorobabel estão representando dois ministérios aqui, que são o sacerdócio e o governo. O sacerdócio espiritual, né, uma liderança espiritual, e um governo político, que é o governador Zorobabel. E nós sabemos de uma pessoa, ou ungido de Deus, que trará sobre si essas duas coisas, esses dois ministérios, de sacerdote e rei. Sacerdote e rei. O Messias, Jesus Cristo, ele é o rei, sacerdote e profeta. Ele tem os três ministérios sobre si, profeta, sacerdote e rei. Então, Zorobabel e Josué, apesar de que eles não eram o Messias, eles não eram o renovo, Josué não era o renovo definitivo, mas ele era aquele que representava o ofício que o renovo, o Messias, vai exercer um dia sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém, quando ele vier em glória para reinar e para ser o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como fala a Bíblia. Então, já é o sumo sacerdote, mas vai estar exercendo aqui na terra. E nós sabemos que Josué é símbolo do Messias, sim, e ele está com esse ministério do sumo sacerdócio, porque o texto de Zacarias mesmo nos fala isso, nos deixa entender isso muito claramente, quando no capítulo 6, eu vou pular aqui o 5 por um momento, depois a gente volta no 5, mas se você for para o capítulo 6, você vai ver uma coroação. Você vai ver uma coroação acontecendo ali, tá? E essa coroação é justamente de quem? De Josué.
de Josué. Olha só, capítulo 6 de Zacarias, eu vou ler do versículo 11 ao 13, diz assim: Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Aquele da visão do capítulo 3. E fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Nome forte, nome pesado para Josué. Renovo, nós vimos na aula passada que Renovo é o nome do Messias. Renovo é o Messias de Israel, é o Rei dos Reis. Renovo é Jesus Cristo. Mas agora, Deus está olhando para Josué e falando, esse aqui, o nome dele é Renovo. Põe uma coroa na cabeça dele. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aquele que é o sumo sacerdote e rei e edifica o templo do Senhor é o renovo, é o Messias, é o ungido. O capítulo 4 que nós lemos diz, no versículo 14, que estes são os dois ungidos do Senhor. O que é ungido? Ungido em hebraico é Messias. Né? Messias significa ungido. Então, Josué era um ungido do Senhor, e ele é o Messias do Senhor, e ele é aquele que é rei aqui, simbolicamente, porque ele não foi o rei de Jerusalém, mas era para ele receber uma coroa na cabeça. A coroa representa a realeza, né? Então, põe uma coroa na cabeça, ele é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Judeus creem que o Messias, quando vier, vai reconstruir o templo de Jerusalém, assim como aqui nesta visão profética, nesse simbolismo profético com Josué, Josué representava o Messias e reconstruía o templo. Assim como Josué recebeu uma coroa na cabeça e edificou o templo, um dia o Messias virá o verdadeiro renovo, né? Porque Josué era um símbolo do renovo, era um tipo do renovo. Por isso ele foi chamado de renovo também. Um dia virá o verdadeiro renovo, o Messias, Jesus Cristo, voltará, e ele receberá uma coroa, e ele reedificará o templo em Jerusalém, e ele governará sobre Jerusalém, ele será sacerdote e rei. E versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Quais ofícios? Sacerdote e rei. Conselho de paz. Isso vai funcionar perfeitamente. Esses dois ofícios irão funcionar perfeitamente. Tá? Você percebe uma visão profética que, apesar de que isso estava acontecendo com Josué naquela época mesmo, aqui é algo que deveria ser feito com Josué. Você pega Josué, o sumo sacerdote, põe uma coroa na cabeça dele, ele vai ajudar a edificar o templo aqui, mas ele foi esse rei dos reis todos, né? Pega a história aí de Israel, você sabe que isso não aconteceu, mas existia um simbolismo. Aqui o simbolismo é Josué está representando o Messias, o renovo que virá. Isso era algo visível, tinha que ser algo visível para as pessoas entenderem a glória futura de Israel. E aí, então, é mais um motivo para você pensar, não, essa oliveira ali do capítulo 4 deve ser realmente Josué, uma delas deve ser Josué. A outra, eu imagino que seja Zorobabel, porque é dele que o capítulo está falando, né? Então, não é forçação de barra você entender que as duas oliveiras são Josué e Zorobabel. E a propósito, Josué, o que significa? Significa Jeová é a salvação. E Jesus, o que significa? Jesus significa Jeová é salvação. É o mesmo significado, é uma pequena mudança na forma do nome, mas que tem a mesma origem, Jesus e Josué. Então, são duas maneiras diferentes de você escrever o sentido de Jeová é salvação. Então, Josué está representando Jesus que viria como o Salvador e que um dia virá como o Rei dos Reis. Então, encerramos aqui a visão do capítulo 4. Vamos continuar no capítulo 5. Vamos lá, vamos entrar no capítulo 5, que tem mais uma visão bastante interessante aqui.
O versículo 1 até o 4 diz assim, capítulo 5, versículo 1 até 4, a visão continuou. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo volante, ou rolo voante. Depende da tradução que você usa, diz rolo volante ou rolo voante. Se você olhar no dicionário, volante e voante é tudo a mesma coisa, é voador. Uma palavra que a gente usa muito, volante. Volante, você pensa no volante do carro, né? Mas volante significa também voador. Então, você tinha um rolo voando. Um rolo voando, que coisa estranha, né? As visões são cada vez mais misteriosas. Né? O rolo está voando. O que é isso aqui? E disse-me o anjo, que vês? Então, estamos aqui na... O que é? A sexta visão já, né? Sexta visão na mesma noite. Rolo volante. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Isso daqui, um rolo, então, algo enrolado, né? Os livros na época eram rolos, né? Era um pergaminho enrolado, né? Ou várias páginas enroladas. Não era um livro igual esse aqui, né? Uma capa dura, tudo bem encadernado. Não, eram vários rolos de pergaminho que você tinha. Então, você tem um rolo desse aqui, grande, de 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Isso aí vai dar mais ou menos 9 metros por 4 metros e meio. Aí. É grande o livro, é um grande rolo aqui. Por que tem esse tamanho? Algumas pessoas acham que é por causa do tamanho do pórtico de Salomão. É exatamente a mesma medida do pórtico de Salomão. O que é pórtico de Salomão? É aquela parte na entrada do templo de Salomão, que já tinha sido destruído, né? Na entrada do templo tinha, então, aquela parte que é coberta, que tem uns pilastras, assim, segurando uma cobertura, tem aquele pátio ali na entrada, né? Que ele tinha exatamente esse tamanho aí, 9 metros por 4 metros e meio. Pode ser que seja só coincidência, tá? Porque não faz uma conexão direta ali com o pórtico de Salomão. Então, pode ser que seja só uma coincidência. Algumas pessoas fizeram essa relação achando que tem tamanho por causa do templo aqui, né? Mas o que é em si esse rolo voador, né? O que é esse rolo voador? Versículos 3 e 4. Então disse-me, esta é, na interpretação, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Então o rolo estava escrito dos dois lados, né? De um lado e do outro. Uma página, né? Vamos dizer assim, de um lado e do outro da página estava escrito no rolo. Isso é um rolo de maldição. Um rolo de maldição contra quem rouba e quem jura falsamente. Você pode pensar, jura falsamente. E, geralmente eles juravam pelo Senhor, muitas vezes, né? Jurar por Deus. Então você tem ali pecados contra Deus e pecados contra o próximo, né? Você furta. Esse rolo provavelmente está simbolizando toda a lei de Deus, em particular aí os 10 mandamentos, você pode pensar, onde existem mandamentos para você com relação à sua relação com o próximo e outros mandamentos ligados com Deus, sua relação com Deus, né? Então você não deve pecar contra Deus, não deve pecar contra o próximo. Se você pecar contra o próximo ou pecar contra Deus, em ambos os casos você está pecando contra Deus, né? Você vai ser amaldiçoado. Este rolo voador aí, ele representava uma maldição, né? Eu já vi gente na internet dizendo que esse rolo aí era uma espaçonave, que essas espaçonaves você encontra aí no espaço sideral, aí, objetos mais ou menos com esse tamanho aí, que estão orbitando certos planetas, e ali são prisões de anjos e demônios, e isso, aquilo. Olha, muita imaginação das pessoas. O que o rolo significa é a maldição da lei. O rolo significa a maldição da lei contra os pecadores. A lei torna malditas todas as pessoas, porque todas as pessoas quebram a lei. Então, você vai lá no Deuteronômio capítulo 28, você vai ler uma série de bênçãos para quem obedece à lei de Moisés e uma série de maldições para quem desobedece à lei de Moisés. Se você desobedecer, você está amaldiçoado. Quem não desobedece? Todo mundo desobedece. Isso aí a gente já devia estar cansado de saber, né? A essa altura do campeonato, depois de tantos milhares de anos de história da humanidade aqui na Terra, você ainda não sabe que o único justo foi Jesus Cristo?
O único justo foi Jesus Cristo. Todos os outros são pecadores. Todos os outros são depravados, todos os outros são corrompidos, todos os outros merecem o inferno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tá? Não existe gente bonzinho. Não existe pessoa boazinha, né? Ah, é tão bonzinho. Não existe. Não existe bonzinho. Existe gente ruim que tem maldade no coração, que tem maldade nos pensamentos, que tem maldade nas ações. Alguns controlam mais suas maldades, alguns guardam mais para si mesmos, alguns não põem para fora, outros se descontrolam e põem mais para fora. Mas a maldade está em todos nós. Né? Quanto mais cedo você perceber isso, melhor para você, porque você vai saber se guardar, fugir da sua maldade e você vai evitar grandes problemas, né? Mas a maldade, a maldição da lei está, em particular aqui, sobre os que pecam contra o próximo e os que pecam contra Deus. Maldições ali no Deuteronômio 28 falam sobre a terra, né? Falam sobre a sua descendência, sobre a sua colheita. Então, um contexto bastante judaico. No Novo Testamento, você tem maldições a respeito de pecados também. Você também tem. Olha só. Veja Romanos 1. Essas maldições não são só para judeus. As maldições da lei de Moisés estavam sobre os judeus, sim. Era um contexto aplicado, voltado mais para a nação de Israel. Mas existem maldições. A maldição do pecado está sobre todos os povos. E as pessoas sabem disso, tá? As pessoas sabem da maldição, apesar de que elas negam. Mas veja só o que diz Romanos capítulo 1. Romanos 1, 28 a 32. Estou falando aí dos pecados dos pagãos, né? Vamos ver aqui alguns versículos. E como, já que eu vou ver tudo isso, nosso tempo está avançado já, então vamos nessa, vamos lá. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, de homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha, se você não se identificou em algum desses pecados, você é um tremendo de um hipócrita, né? Você tem que ter se identificado, porque ele falou tanta coisa aqui que está dentro de nós, né? Então, nós já praticamos esses pecados. Alguns deles, pelo menos, né? E aí você tem aí uma lista de pecados, está falando para os povos pagãos, não está falando para os judeus aqui, não. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, é uma atitude que eu espero que você não tenha, né? Você fazer e ainda se agradar de quem faz. Eu falei que nós somos pecadores. Se você é um pecador redimido, regenerado, você tem mais controle sobre o seu pecado, porque o Espírito Santo está sobre você, e você tem vergonha de pecar, né? Você tem vergonha, você não tem orgulho e ainda fica feliz quando outros praticam. Essa é a diferença, tá entendendo? Existe uma mudança de natureza. Quando você nasce de novo, você tem agora duas naturezas, e uma delas está em oposição à outra, e uma se envergonha da outra. O ímpio não, né? O ímpio, ele pratica e defende, né? E vai na televisão, na internet para defender e se orgulha das iniquidades, tá? Mas aí você tem, dizendo que eles sabem do juízo de Deus. O versículo 32 diz, né? Conhecendo o juízo. Mas como é que eles conhecem o juízo de Deus? Se os pagãos nem conhecem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, mas sabem que existe um Deus que vai julgar. São dignos de morte os que tais coisas praticam, eles sabem. Isso é uma maldição. As pessoas que praticam iniquidade sabem que são dignas de morte. Paulo que está falando, não sou eu, tá? Você vai argumentar, não, mas eu não sei, não, mas eles não sabem. Tudo bem, então argumenta com Paulo, não sou eu que estou falando. O Paulo disse que os ímpios, os pagãos, aqui não está falando do povo de Deus, aqui está falando dos pagãos, dos estrangeiros, dos outros povos. Eles sabem que quem pratica essas coisas é digno de morte diante de Deus. Então existe uma maldição, as pessoas sabem da maldição. Romanos 2, versículos 9 em diante. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem,
vamos ver o 8, né? Mas a indignação e a ira aos que estão em contenciosos, Deus traz isso, né? Desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Deus vai trazer tribulação e angústia sobre a alma. É uma maldição, né? Está falando de maldições. Coisas ruins vão acontecer sobre as pessoas que praticam o mal, sejam elas estrangeiras ou não, judeu ou não, né? Porém, glória e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Tá? Então, você pecou? Pecou. Mas você é judeu, conhece a lei, conhece a Bíblia? Pecou? Vai padecer. Ah, eu não conheço a Bíblia, eu não sou judeu, eu não recebi essas instruções. Vai ser castigado do mesmo jeito, vai perecer do mesmo jeito, porque você tem uma consciência que Deus te deu, você sabe que é errado e você faz assim mesmo, tá? A não ser que você não tenha feito nada errado, então aí você não merece. Agora me levanta o nome de alguém que não fez nada de errado, né? Todos merecem perecer. Então, esse é o fato, né? É a maldição. Esse rolo voador, ele entra na casa de todo mundo. O rolo voador de Zacarias 5, ele entra na casa de todo mundo. Ele entra pela janela, você vê, vai ler a visão ali, ele entra voando ali e ele destrói a casa. Ele vai lá e dissolve aquela casa, porque ele é mentiroso, porque ele jurou falsamente. A lei faz isso. A lei mata todo mundo. A lei faz perecer todo mundo. Você que se acha mais bonzinho do que o teu próximo, você está enganado. Você, pela lei, você é digno de perecer tanto quanto os outros. Não confie na sua justiça. Não confie mesmo. Só pela graça e misericórdia de Deus é que nós estamos de pé. Mas então, ele fala, né? Fala de perecer, versículos 13 e 16. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, não conhecem a Bíblia, né? Quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tá? Então não fique pensando que o pagão que está lá e que não conhece a Bíblia, ele vai para o céu porque ele não ouviu a Bíblia, então ele vai para o céu, né? Porque ele, coitado, né? Porque ele tem a lei. O judeu tinha a lei, e a lei dizia, não faça isso, e faça isso. E aí o judeu, quando fazia isso, ele, legal, eu fiz. Quando ele não fazia, aí a lei me condenou. O pagão, a mesma coisa. O pagão, ele tem uma consciência, ele sabe que é certo, que é errado, ele vai lá e faz o errado. E aí a consciência faz o quê? Acusa ele. Quando ele faz certo, a consciência não acusa. Então ele tem essa noção, isso é certo, isso é errado, mesmo sem ter a lei escrita. Mas no seu coração ele tem escrito na forma de uma consciência. Isso não o salva, por quê? Porque ele não consegue nem cumprir a lei da consciência. Porque diz aqui no dia do juízo, Deus vai trazer aquilo que está os segredos dos homens. Quem é que não tem um segredo ruim no seu coração? Né? Você não tem um segredo ruim aí de um pecado que você cometeu ou pensou e que você tem vergonha dele? Bom, Deus vai trazer. Então quem é que escapa? Ninguém escapa a hora essa. Todos estão condenados. Esse é o X da questão. Eles estão condenados tanto quanto nós. A única solução, tanto para gentios quanto para judeus, é o seguinte, Colossenses 2, 13 a 15. E eu estou enfatizando isso bastante, porque essa semana ainda eu vi pessoas discutindo num site evangélico na internet, dizendo como é que você vai ser salvo, você tem que ser obediente, né? Tem que obedecer, quem não obedecer não vai ser salvo, vai perder a salvação, você não é digno do céu. Caramba, até hoje, ninguém é digno do céu, gente. Digno é o Senhor Jesus, digno é o Cordeiro. Nós não somos dignos do céu, põe isso na tua cabeça. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vocês que são pagãos aí, né, que estavam perdidos, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Ofendeu Deus, não é perdoando seus enganos, seus mal-entendidos, né? Não, ofensas foram perdoadas.
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então foi cravada na cruz e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Jesus Cristo pegou a cédula que era contra você, que é esse rolo volante, é esse rolo voador aí, é a lei de Deus, santa e perfeita e justa, que é contra você. Por quê? Porque você é contra ela. A lei não é o problema é você. Você é contra o rolo. O rolo te condena. Então você vai perecer, tem que perecer. Mas Cristo crucificado, com a condenação da lei, ele cravou essa escrita de dívida na cruz. E os seus pecados foram pagos. Foi cancelado o escrito de dívida de que você tinha para com Deus. O único jeito é esse. A sua vida ser perdoada, os seus pecados serem perdoados por Deus por meio desse sacrifício de Cristo, né? Então, tem muita coisa ainda que eu queria falar, eu vou deixar para a semana que vem, dentro dessa visão que começou aí no capítulo 5 de Zacarias. Eu vou só ler para a gente terminar, para os irmãos perceberem o que está faltando. Tem algo que eu queria falar muito, que é sobre uma mulher. Aliás, 3 mulheres que são mencionadas no capítulo 5 de Zacarias. Olha só. Ele diz assim, versículo 5. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? Ele disse, isso é um efa que sai. E disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. O efa é um cesto, e tinha uma mulher dentro do cesto, e uma tampa de chumbo em cima. O que é isso? Uma mulher dentro de um cesto, com uma tampa de chumbo em cima. E ainda outras mulheres, veja o versículo 9, levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levaram efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? E eu deixo para responder então na semana que vem. Tem uma mulher sendo carregada num cesto coberto com chumbo, uma tampa de chumbo, e vem 2 mulheres com asas de cegonha e levam esse efa para algum lugar. O que é isso? O que será isso? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos tentar resolver o mistério das 3 mulheres de Zacarias capítulo 5. Que Deus abençoe a sua vida. Esta noite não teremos culto presencial também, mas teremos aí a pregação postada na internet, se Deus quiser, tá? Deus abençoe. Até a semana que vem.